Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Solana, Matic Polygon e muito mais. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Obrigado, pessoal. Vamos começar nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia. Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Tem algo aqui que, parando para analisar ontem, prestei atenção no Bitcoin. E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha visão. Mostrar se eu vou comprar ou não. Vou deixar o Bitcoin de fora, ou se ele fizer o que eu espero, vou comprar. Então eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer nas possíveis movimentações que ainda pode acontecer aqui, tá? Bem interessante, olhando para um cenário mensal do Bitcoin, tá? A região que ele tá. E vou mostrar para vocês, belezinha? Vou falar também das altcoins, o que a gente pode esperar aqui. Talvez, conversando na área de membros do YouTube, no vídeo que eu soltei essa semana agora, eu tava dando uma analisada nas altcoins e tem algo que pode acontecer bem interessante, que também vou compartilhar mais ou menos aqui para vocês, beleza? Antes de começar, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Bom, vamos começar aqui pelo Bitcoin. Bom, há um tempo atrás, pessoal, deixa eu começar falando lá do halving passado de 2021. Vamos pelo gráfico semanal lá. A galera gosta de falar bastante que o mercado 2020 ele só fez a queda dele por causa da pandemia. Mas se eu não estiver enganado, a pandemia, vamos dizer assim, foi anunciada no final de 2019 e deu início lá no começo de 2020, né? Então, basicamente, vamos supor que foi por causa da pandemia o mercado, né? Que o mercado caiu. Lá atrás foi por outra coisa. Mas em 2020 foi por causa da pandemia. Então o mercado fez isso aqui. E se a gente olhar a data que onde o mercado começou a cair dessa região, foi em 2019, em agosto. Ou seja, peraí. O mercado começou a cair em agosto, então o mercado já sabia que a pandemia estava vindo, né? Beleza. Aí o mercado veio. Opa! Chegamos a 9 de março de 2020, aonde fez aquele candle que veio fechar o Farvalley Gap lá embaixo, beleza? E aqui nós estávamos na pandemia, certo? Todo mundo concorda. Mas no próprio 2020, o mercado disparou para cima. Ué, mas não era pandemia? A pandemia serviu só para derrubar o mercado e a alta foi por outra coisa, né? Então a gente ainda estava na pandemia. E o que eu quero dizer com isso? Que, pessoal, esses processos são normais do mercado. O mercado trabalhar para fechar as suas lacunas, tá? Então, vai ser fechadas novamente? Vão. Eu posso te garantir que vão. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, pelo gráfico mensal. Quando você analisa pelo gráfico mensal, vamos começar aqui, ó. Depois que o mercado fez aquela alta lá de 2020, justamente na pandemia, né, que era por isso que caiu. E aí o mercado subiu reto, né, no próprio 2020, deixando as suas lacunas para trás, certo? Ó, Farvalley Gaps, Farvalley Gaps, Farvalley Gaps. Tudo isso aqui é Farvalley Gaps, beleza? O que a gente pode entender dos Farvalley Gaps? Diversas coisas, que foi um movimento de urgência. O que é um movimento de urgência? Muita demanda, muita procura compradora, pouco interesse vendedor, impulsiona o mercado para cima. É ótimo esse movimento. É um movimento fortíssimo. Porque o mercado veio aqui, raspou a liquidez, quebrou a estrutura com Farvalley Gaps. Nós entendemos que essa pernada que o mercado fez aqui, ó, a partir desse fundo,
é fortíssima, tá? É fortíssima. Por quê? Muita demanda. Mas foi deixando lacunas para trás. E aí, como sempre, lá em 2022, em 2020, lembrando que era pandemia, né? Em 2022 foi por causa da FTX, ou foi por causa da Luna. Então sempre vai ser alguma coisa. Mas o engraçado é que, novamente, o mercado veio fechar o quê? As suas falhas. Já que era por causa da FTX, por que ele não veio até aqui? Não é? Então, o que está acontecendo nesse momento atual? Em cinza, Farvalley Gap. Em cinza, Farvalley Gap. Beleza? Qual é a minha visão para o macro do Bitcoin? A minha visão, pessoal, é claro que sim, que o mercado possa fazer uma movimentação desse tipo aqui, ó. Agora, né? Que eu não queria que ele tivesse feito isso antes, que eu vou explicar para vocês o porquê. Mas que ele faça isso aqui e vá testar os 120 mil, 125 mil, é onde eu espero o Bitcoin, pro longo prazo. Eu tenho boas expectativas do Bitcoin, claro que eu tenho. O mercado está mostrando isso. Mas eu, com o meu dinheiro, pessoal, jamais compro o mercado com um bonde andando. Porque meu risco é altíssimo. Para ganhar dinheiro no Bitcoin, nós precisamos colocar uma quantia grande de dinheiro. E eu estou falando ganhar dinheiro para viver de mercado ou mudar de vida e por aí vai. Eu não estou falando aqui, eu não entro no mercado para me ganhar 100 reais. Eu não, pessoal. Eu acredito que a grande maioria daqui está aqui para mudar de vida, né? E nós temos dados, que é o que eu sempre falo aqui para vocês, que 95% das pessoas perdem dinheiro. Isso aqui não é brincadeira, né? Então, quando eu vou buscar uma operação no mercado, eu entro para ganhar. E para que eu possa ter uma probabilidade ao meu favor, eu preciso pagar barato, encontrar as regiões corretas para que eu possa me posicionar. Certo? Então é isso que eu faço no mercado. E o que a gente entende aqui? Ó? Lembra que lá pelo semanal eu falei para vocês que o mercado estava dividido em 3 blocos na minha visão, que era o quê? Topo, topo, topo. Né? E tinha esse topo aqui também. Então a gente pode considerar isso aqui só um topo. Isso aqui um topo, onde o mercado fez aquela quebra de estrutura. Que a gente falou lá atrás. Falou, ó, o melhor cenário que o Bitcoin fizesse a quebra de estrutura e ele fizesse isso aqui, ó. Lembra que eu falava isso aqui? Por quê? Porque o mercado não precisaria voltar mais agora. Ah, ele não vai voltar. Se você acha que não vai voltar, eu posso falar para você o quê? Compra. Sai comprando tudo que você pode, enche a mão do Bitcoin e lá na frente você vai ver se você ganhou, se você estava certo ou se você estava errado. Teve um cara que comentou semana passada aqui, que ele falou... ele falou mesmo, se o mercado subir, vai sem mim. Eu realmente falei e falo de novo. Isso é o meu dinheiro. O que você está querendo? Dinheiro emprestado para você investir? Porque eu não vou colocar o meu dinheiro em qualquer lugar. Eu, com o risco do mercado voltar e eu ficar preso, porque eu não vou entrar no Bitcoin com $1.000. Se eu quero ganhar dinheiro no Bitcoin, eu preciso colocar uma quantia muito grande. Certo? Porque quando a gente entra em questão porcentagem, as altcoins, dentro de probabilidade, estão me mostrando coisas melhores que o Bitcoin nesse momento. Então não tem necessidade de eu ter o Bitcoin. Nesse momento, não. E lá atrás, quando eu comprei o Bitcoin aqui, ó. Aqui, eu comprei o Bitcoin. Eu realizei o Bitcoin aqui, ó. Nessa região. Porque eu já tinha expectativa dele fazer essa movimentação e fazendo esse movimento aqui. Tá? Então, pessoal, quando a gente vem pelo mensal, já que eu mostrei aqui dividido o mercado dessa maneira, repare bem nessa região aqui, ó. No mensal, o mercado fica com esse topo e esse topo, né? Pelo mensal. Então, basicamente, se a gente entender o mercado pelo mensal, o mercado veio aqui,
tá rompendo ou capturando a liquidez do topo, certo? Eu deixei 2 preços marcados aqui para vocês e eu vou fazer uma afirmação, não posso falar, né? Porque eu não mando no mercado, mas eu vou falar para você. Não passará. Isso é o que eu acho do Bitcoin. Não passará dessa região antes de corrigir. E se passar? Se passar, vai continuar sem mim. Então eu não compro o Bitcoin se ele for dessa maneira. Porque igual aconteceu aqui, ó, mais cedo ou mais tarde, vão inventar alguma coisa para falar para vocês que foi por isso e vai voltar de novo, tá? Ah, ele pode continuar subindo daqui, fazer isso aqui, lá no futuro voltar? Pode. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou aguardar ele voltar, tá? Mas, por exemplo, se eu for colocar uma quantia gigantesca de dinheiro aqui para mim entrar na operação, só para falar, olha, eu tô no Bitcoin, e vamos supor que ele vai lá 125 mil. Vamos lá. Eu estou falando de uma operação de 142% na probabilidade só de dar certo. Mas eu não sei o que pode acontecer amanhã. Alguém tinha certeza que o mercado iria afundar da forma que foi em 2022? Também não. Então, existem expectativas de movimento. Ninguém tem certeza de nada. Tá? Ninguém tem certeza de nada. Imagina que fosse... Tem uma pessoa que comenta aqui, né, que às vezes eu fico pensando. Será, por que você tem tanta certeza que o mercado vai subir e não vai voltar mais? Vende a casa, vende o carro, faz igual a galera fez em 2022 e compra tudo. Eu já citei aqui para vocês, eu conheço pessoas próximo a mim que perderam casa, perderam carro, que era a mesma época que o Bitcoin jamais iria perder os 50 mil lá no passado. E aí, nós estamos falando... Cadê os 50 mil aqui? De 69%. Aí você imagina que, eu tenho o Bitcoin a 50 mil lá em 2022, mas eu tenho $1.000. $1.000 é diferente de quem colocou $500 mil ou até mais que isso. Vê derreter o seu capital 70%. Todo o seu dinheiro da sua vida. Entende? Então é por isso que eu não faço nada agora. Então o que eu espero para o Bitcoin? Ele pode reparar, pessoal, que pelo mensal a gente também tinha esse cara aqui, ó, que é o Farvalley Gap, que ele tá trabalhando agora pelo mensal. Um Farvalley Gap vendedor, certo? Então o mercado fechou ele agora. Faltou só um tiquinho, que é justamente o 53.277. E aí a gente tem o order block semanal e mensal, que vai ficar na região de 57.756. Esse primeiro nível, que é o 53.237, vai casar com a cabeça do order block mensal. Então é aqui que inicia o order block mensal, que fez a rapada de liquidez para inverter a movimentação. Certo? Então vem aqui no passado novamente. Eu vou mostrar para vocês, ó, quando a gente vem aqui que o mercado deu aquela paulada, que foi por causa da pandemia, né? Nós tínhamos um topo, um outro topo. O mercado fez aquela queda novamente, corrigindo suas falhas. Aí o mercado subiu, raspou a liquidez de topo, e aí ele fez a movimentação de queda, para depois pegar impulso, tá? O que é um processo normal de qualquer mercado, tá? Então aqui o que a gente entende? O que eu entendo agora? Que o mercado está fazendo basicamente ou muito parecido com o 2020 lá, mais ou menos nessa época, tá? Capturou a liquidez, ele pode, quer dizer, fazer a mesma coisa, tá? E aí ele engata um processo corretivo para dar impulsão para cima, beleza? Então o que eu espero do Bitcoin? A mesma coisa. Bitcoin capturando essa liquidez aqui, ó. Ele não fechando acima, ou ele fechando, né? Tanto faz aqui do jeito que tá. Aonde que eu vou visar o Bitcoin para comprar? Só nesses Farvalley Gaps aqui embaixo, tá, pessoal? Eu não quero mais comprar o Bitcoin naquela regiãozinha ali que eu falei para vocês que poderia ter a possibilidade desse movimento aqui, ó,
Ele faz essa movimentação, né, fazendo um sweep de liquidez nesse ponto. Opa. Fazendo um sweep de liquidez nesse ponto. Por quê? Aqui a questão é o seguinte, vamos supor aqui, ó, se ele quebrar essa estrutura aqui para cima, pode olhar que o fechamento ainda não foi para cima desse cara, tá? Que é a região, eu me perdi aqui. Região dos 50 e... Nossa, por que tá aparecendo tudo bugado desse jeito, meu Deus? 52,099. Aqui tá o topo da estrutura. Então, se o mercado fechasse aqui acima dessa região no semanal, poderia ser uma compra arriscada nessa região de 40 mil aqui. Seria basicamente isso aqui, ó. Você tem 6% de risco. Aqui entra a questão que eu falo para vocês. Vale a pena? Talvez. Pelo tanto de risco que você tem, 6% é aceitável. Deu errado, eu tenho duas opções. Ou eu vou comprar X valor aqui, e se ele for lá nas regiões de baixo, eu compro mais. Tá? E aí sim, visando para buscar o rompimento lá para os 125 mil. Isso se ele fechasse aqui acima. Porque se o mercado não fechar, aí eu não tenho interesse nem de comprar um pouquinho que seja aqui nessa região. Tá? Então esse fechamento que falta, que fecha amanhã, né, o semanal, tem que ficar de olho nele, tá, pessoal? O que eu penso ao longo prazo? Se o mercado for para romper o topo dessa maneira, eu não acredito que ele vai direto para buscar 125 mil. Vamos supor aqui que ele sai daqui e dispara para cima. Eu não acredito, tá? E é o que eu falei, se você acredita, só você pode cuidar do seu dinheiro. Compra, só comprar, pessoal. Tô aqui no YouTube compartilhando a minha visão, o meu ponto de vista com o mercado, tá? Das moedas em geral. Beleza? Então, basicamente é isso, ó. Lembra a história que eu falo para vocês? Eu não compro acima dos 50% do mercado. E quando a gente puxa uma FIBO da mínima histórica à sua máxima histórica, acima dos 50% eu tenho minha zona de prêmio e abaixo minha zona de desconto. É dentro da zona de desconto que eu tenho interesse em comprar o Bitcoin. Então isso vai casar com esse movimento. Por quê? Se ele fizer o que esse movimento aqui do mensal, respeitar a região, mesmo que ele for até o 57 lá, e ele voltar lá naquele Fair Valley Gap, lá no 29, 30, aquela região desse Fair Valley Gap inteiro, né? Nós estaríamos na nossa região de desconto abaixo dos 50%. Aí sim, aqui eu teria interesse de comprar bastante o Bitcoin, porque a expectativa para o longo prazo é que ele formasse um belo pivô de alta mensal, que basicamente seria esse movimento, né? Ah, mas você não tá falando que ele vai corrigir? Sim, isso aqui é um movimento interno. Tá falando de um cenário macro, ele faça basicamente essa movimentação para abrir uma nova estrutura, né? E não necessariamente ele precisar voltar no futuro. Por quê? Você não quer ter um investimento aí no Bitcoin, e você quer que o Bitcoin vai para 125 mil, mas ele comece a trabalhar acima de 100 mil. Ou você quer que ele vá lá para 125 mil, por exemplo, né? Vamos supor que ele foi lá para 125 mil e daqui 3 anos ele volte lá para 20 mil para você comprar de novo. Isso, e depois mais 3 anos para frente, sobe lá para 150, daí ele volta de novo. Não vai ser assim, pessoal. Eu acredito que não. Né? Seria muito fácil. Todo mundo vende lá no topo, compra na mínima. Então eu não acredito que seja dessa forma. Acredito sim que o mercado vai trabalhar para fechar essas zonas, tá? O que por sinal, pessoal, é muito positivo que ele faça isso agora. Eu sei que as pessoas acabam vendo isso com maus olhos, porque infelizmente vai acabar tirando muita gente da jogada. Isso é o mercado, não tem como o que fazer, tá, pessoal? Mas se o mercado já faz essa movimentação, o mercado literalmente não precisa mais voltar para trás. Não tem mais nada que ele precisa corrigir. Ou seja, a gente está livre para trabalhar em patamares maiores. Lá para o longo prazo. Entenderam? Então, basicamente é isso que eu espero do mercado agora, tá? Então, resumindo para vocês, se o mercado fechar acima da estrutura no semanal, eu posso talvez arriscar uma compra aqui na região. Eu até perdi o valor aqui. Que seria a região de 40, 660.
com stop ou o meu risco abaixo de 38.241, tá? 6% de risco. Mas eu acredito que se ele fizer essa movimentação, a gente sim tem uma chance de buscar a região do Farley Gap lá do 30, 29, por aí, tá? Que é o Farley Gap mensal. E ali sim eu teria bastante interesse de comprar bastante Bitcoin mesmo e segurar ele bastante tempo daí. Por quê? Já estaria fechando e a partir daqui, de fato, eu acredito que entraria o Alto Infinito. Beleza? Bom, vamos falar das altcoins. Vou começar falando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Começar a falar de Matic Polygon. E vou compartilhar com vocês aqui o que eu falei na área de membros lá, o que pode acontecer. Pode acontecer, tá, pessoal? Lembra que eu falo para vocês aqui, acabei de falar sobre o Bitcoin também, que algumas zonas das moedas, que o melhor cenário é que já fizesse a movimentação, testasse para não precisar voltar mais lá no futuro, igual a história que eu acabei de falar do Bitcoin. Certo? As altcoins, se elas fizerem isso agora, vai ser o melhor movimento do mundo. Por quê? Lembra aquela movimentação da Matic que a gente estava aqui, ó, que aparentemente foi um sweep de liquidez que capturou a liquidez do suporte e está subindo. Porém, o mercado, a maioria das altcoins está no mesmo range. Ou seja, mínima, máxima. Então o mercado não rompeu nem para cima nem para baixo. Estamos numa consolidação. E se o Bitcoin cair ou corrigir dali, vai levar as moedas para baixo. Por quê? A dominância do Bitcoin está muito alta. Tá? Literalmente, poucas altcoins estão se soltando, né? E aí, pessoal, se acontece a correção do Bitcoin, o Bitcoin com a dominância em mãos, do jeito que tá, as altcoins, basicamente, ou uma boa parte delas, já fechariam suas zonas. Isso aqui seria o melhor cenário. Para não precisar voltar. Porque é a mesma coisa. As altcoins aí, não teve altcoins que caíram 95%. Por quê? A mesma coisa. Subiram reto. Lá atrás, deixando diversas falhas para trás. E o mercado vai trabalhar para fechar isso, pessoal. Isso é inevitável. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma lacuna. Opa. É uma lacuna do mercado. Que há um desbalanço entre a oferta e a demanda. É por isso que acontece os Farley Gaps. É uma ineficiência do mercado. Então o mercado precisa corrigir isso. Literalmente é uma falha do mercado. Lembra a história que eu falo aqui no canal para vocês? Para cada contrato de compra precisa ter alguém vendendo? Como é que vocês acham que o mercado fica 24 horas fazendo isso aqui, ó? Vocês acham que é só a galera que fica na frente do computador? Compra, vende, compra, vende, compra, vende? Não, pessoal. Tem uns caras que é os HFTs, que são os robôs institucionais, e tem os market makers, que é basicamente a Binance e entre outras aí, que ficam dando liquidez para o mercado. Tá? Podem reparar o livro de oferta para vocês verem. Você vai ver que os robôs colocam basicamente o mesmo tanto de ordem para baixo e depois eles jogam para cima. Para quê? Para os outros robôs ficar fazendo isso aqui, ó. Quando o mercado está parado desse jeito, tá? Então, quando acontece essa lacuna, foi basicamente uma ineficiência muito grande, um desbalanço muito grande entre a oferta e demanda. Teve lá, vamos supor, tá, pessoal? Um exemplo aqui: 50 milhões de compra e só teve 1 milhão de venda. Então o mercado vai trabalhar para corrigir essa zona. É um imã do mercado, é uma zona de liquidez, tá? Então basicamente isso que eu penso. Então a Polygon, se ela fizesse essa movimentação, traria ela lá na zona onde que eu espero ela, tá? Que é o fundo de novo, onde que a gente comprou lá no 50,95, né? Que é essa mínima aqui. Traria ela para baixo, até menos que isso um pouco, acredito eu, tá? Agora continua o cenário. Eu não mando no mercado, né? Eu estou pronto para me adaptar às mudanças do mercado. Então, se o mercado, igual a carteira recomendada, lá a gente tem um grupo privado que eu
deixo em aberto, falo, qualquer sinal do mercado que a gente tá numa moeda, eu avisarei lá. Olha, o mercado mudou aqui, a gente pode comprar aqui ou não pode comprar aqui. Entende? Então o mercado muda, não posso ficar preso no mercado. Olha, o mercado não vou. Eu tava querendo comprar o mercado no 0,80. Nossa, o mercado foi no 0,82. Eu não comprei. Ah, não comprei porque não foi no 0,80. Então isso não existe, tá? Então, para Polygon mudar esse cenário, pessoal, na minha visão, tá? A única forma que ela tinha de mostrar aqui, ó, eu não vou cair mais lá embaixo, é ela rompendo essa região aqui. Na verdade, ela tem que romper 1,60. Porque é o topo da estrutura, certo? Então, enquanto ela estiver aqui nesse range de consolidação, ela tem sim 50% de chance de voltar até a sua extremidade de baixo e 50% de chance de subir até a extremidade de cima. Agora, se a gente falar sobre questão de longo prazo, volta a falar. Para mim é uma excelente aposta. Excelente. Mesmo que ela caia, pessoal. Aqui é o fato de você comprar mais. Você ficar bem posicionado. Sim, é isso que eu acho, porque ela já mostrou pra gente que nós temos uma grande probabilidade ao longo prazo de dar continuidade à sua movimentação de baixa. Seja ela caindo agora ou seja ela subindo. Tá? Isso não é questão longo prazo. O que não pode acontecer com ela, na minha visão, é o que eu falei. Perder a mínima dessa estrutura lá no 0,30. Vai acontecer isso? Acredito que não. Tá? Então, enquanto nós estivermos dentro dessa região, ó, a gente puxar uma fibra só nessa região que a gente pode trabalhar, que é um range, abaixo dos 50% é a nossa zona de desconto. Então, ainda estamos dentro de uma zona compradora, tá? E a expectativa para o longo prazo é que dê continuidade, vai romper 1,60. Para o longo prazo, sim. Belezinha? Mas enquanto ela estiver parada aqui, ó, é 50 a 50, tá? E como eu falei para vocês, se ela chegasse lá onde eu queria realizar no 1,10, ela chegou muito próximo, acabou não dando para mim realizar, né? E ela voltou. E agora, se ela for ali de novo, nessa região, eu vou ficar meio ligado o que pode acontecer com o Bitcoin e a dominância do Bitcoin. Porque se o Bitcoin mostrar que vai cair com dominância em mãos, pode ser que a Polygon caia junto, né? Pode ser não, né? Se a dominância do Bitcoin tiver com o Bitcoin ainda muito alta, vai arrastar as moedas para baixo. Daí eu fico esperto para realizar. Agora, se ela mostrar para mim que vai dar continuidade a essa movimentação, quebrando essa estrutura aqui para cima no mínimo, ó, vamos supor que a Polygon vem aqui e quebra a região de 1,19. Aqui a gente tem uma nova região forte do mercado, ó. Por quê? O mercado veio aqui, capturou a liquidez e estaria dando continuidade à sua movimentação. Mas, para isso, o mercado precisa quebrar a estrutura. Na verdade, não é nem ali, ó. Eu até marquei errado aqui, pessoal. Ela precisaria quebrar 1,2480. Tá? Por quê? Daí ela fizesse essa movimentação, fez um sweep de liquidez, quebrou a estrutura para testar o topo histórico. Aí talvez a gente poderia aguardar uma correção, sim, do mercado, né? Mas vamos supor que isso aqui não é um cenário bom, que ela faça essa movimentação. Aí aqui, pessoal, tem uma zona fortíssima para comprar mais, talvez, entende? Ou para quem tá de fora para se apoiar e por aí vai. Mas para isso o mercado precisa fazer essa movimentação. Enquanto ele não fizer, não tem como garantir que aqui é uma zona forte, tá? Então é isso. Vamos falar da Ada Cardano. Vamos lá no mensal. Bom, a Ada Cardano, pessoal, graficamente linda também. Linda. E aqui eu vou deixar um recado pra galera, né? Porque é o que eu... Oh, meu Deus. É o que eu falei. Quando a Ada Cardano tava em 2,20 aqui, eu até compartilhei uma vez com vocês no grupo gratuito que teve uns gringos lá que perderam muita grana com a Ada Cardano, né? Vocês devem lembrar disso. E era uma promessa que ia passar o Bitcoin, não sei o que mais. Quando ela tava aqui em cima, ninguém falava que a moeda ia cair. Só que ela ia fazer isso aqui, ó. Aí quando ela derreteu, não prestava mais. Acabou com a vida de um monte de gente, né? Literalmente acabou. Porque é o que eu falo. A realidade de muitos, pessoal, é
Mudar de vida no mercado financeiro. Eu não tô aqui no mercado financeiro, ou, por exemplo, quando eu entrei para o mercado financeiro, melhor dizendo, eu entrei literalmente para mudar de vida, para mim ter uma renda melhor, mudar a vida da minha família e por aí vai, certo? Eu não entro aqui no mercado para me ficar 4 anos no investimento sem vir R$ 1 no bolso. Como que eu vou viver? 4 anos sem lucro. Não tem como, né? Então, não posso fazer dessa forma. E é por isso que eu realizo minhas operações também, tá? Mas, aí, pessoal, o que eu falo pra vocês direto. Quando ela tava lá em 2020, ou 2020, ninguém falava que a moeda ia cair. Tá? E eu não estou falando aqui que eu falava que ela ia cair. Não, não é isso. Eu estou falando aqui que quando você entrar numa operação, você tem sim que trabalhar com as duas possibilidades. Porque o mercado não é só alta. O que aconteceu aqui, ó? Tá nítido que foi uma baita numa queda. Então o mercado não é só alta, tem venda também. Então nós temos que calcular o nosso risco, beleza? E aí entra a questão dos Fair Value Gaps, que é o que, pessoal? Que eu acabei de falar para vocês. É uma ineficiência do mercado. Repara o tamanho desse cara aqui, ó. Tamanho da lacuna que o mercado tem nessa região. Tá? E logo abaixo tinha outra aqui pelo mensal, que é onde o mercado veio. Certo? Isso aqui é uma baita de uma ineficiência. Um desbalanço entre a demanda e a oferta. Então houve uma urgência muito grande de compra e não teve vendas. Então ficou literalmente esse buraco, essa falha para trás. Aonde o mercado demorou, mas o mercado veio fechar. Tá? Então isso vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Ah, então ela vai subir tudo isso aqui para depois cair? É isso que a gente nunca sabe. Mas, como eu falei para vocês ali na Matic, agora qual seria o melhor cenário na minha visão, tá, pessoal? O melhor cenário na minha visão. Não sei se a minha visão é a visão dos caras, o que eles acham, né? Que se, por exemplo, a Ada Cardano vem aqui, faz a sua movimentação, já vem fechar essas lacunas, tá vendo que em cinza aqui, ó? São novas lacunas. São novos Fair Value Gaps. Então, se o mercado vem aqui e já faz isso aqui, ela não precisa nunca mais voltar a essas regiões. Ou seja, ao longo prazo, nossa expectativa sim é que a Ada Cardano rompa o topo histórico do 3,10 e dê continuidade à sua movimentação. Então, não necessariamente, se ela já fecha isso aqui, precisaria voltar. Porque se ela fizer uma movimentação, vem até lá, depois faz isso aqui para fechar, é o que eu falo. Na minha visão, vai ficar muito fácil. E a galera vai entender. Falar, ó, é só comprar aqui embaixo e vender ali em cima. E basicamente a gente estaria ganhando todo o dinheiro das instituições corretoras, né? E não é o que acontece. Eles têm a sua maioria em ganhos com toda a certeza do mundo. Então eles vão dar um jeito de complicar o mercado sempre, tá? Então a Ada Cardano, o melhor cenário aqui é que de alguma forma ela conseguisse romper a região do 0,6893, tá? Que ela fizesse, que ela fizesse um movimento parecido com isso aqui, né? Para talvez ela testar a região de 1,05, 1,10 aqui, para talvez fazer isso aqui, para aí sim subir de fato. Isso aqui, pessoal, seria o melhor cenário, na minha visão, tá? Mas pode acontecer no mercado fazer basicamente, vou colocar pelo semanal, ela fazer ao contrário. Vamos supor que ela venha aqui, respeite esse topo, venha fechar para já subir? Pode. E aqui a gente teria um bom cenário também? Sim. Por quê? Na minha visão, quando o mercado deixa o topo, nesse caso aqui um topo duplo que vocês conhecem, sem capturar a liquidez para cima, é melhor do que ele ter capturado a liquidez. Tá? Por quê? Aí quando a gente vem, se ela fizer essa movimentação, nós temos um rompimento geralmente impulsivo, né? Que eles vão utilizar do stop da galera que vende em futuros para dar continuidade à sua movimentação e empurrar o mercado para cima. Então aqui seria 2 bons cenários para a Ada Cardano. Acho que ela é uma boa aposta para o longo prazo? Excelente, tá? Excelente mesmo.
Se ela cair daqui, respeitar aonde eu quero comprar ADA Cardano ou começar a montar uma posição lá no 0,3460, se ela for até na região do 0,3040 e se ela for até na mínima lá do 0,2757. Aqui, ó, esse cara é um order block mensal, ele vai casar junto com esses Fair Value Gaps, tá? Então pode ser que ela toque até a região do 0,29 ali. Mas aqui é uma questão, ó, toda em azul, que vai do 0,38 até o 0,22, é zona totalmente compradora. Então a expectativa seria que ela fizesse esse movimento, já, né, dependendo da movimentação do Bitcoin, para aí sim a gente subir e subir bastante em ADA Cardano, tá? E mesmo que ela for, se ela for, o que que eu faço? Se ela for, pessoal, eu só vou aguardar. Eu não saio correndo atrás do preço. Ah, eu já tenho ADA Cardano, tá bom? Tá, eu quero pagar para ver ela aqui. Beleza, quero ver esse rompimento. Aí vai de cada um, tá? Isso é o que eu faço, é o que porque eu espero o mercado voltar. Tem casos que eu vou ficar de fora? Claro que sim. Eu também não tô aqui para participar de tudo. Tem como eu pegar todas as movimentações do mercado, né? Então, basicamente é isso. Mas pro longo prazo, uma movimentação dela excelente mesmo, excelente. E se a gente consegue comprar aqui, né? Nessas regiões, nós estamos falando até o rompimento do topo de quase 1000%. E é claro que a expectativa lá pro longo prazo também. Que faça um grande pivô de alta, né? Para dar continuidade a essa movimentação. Beleza? Então, com certeza, muito mais de 1000% ao longo prazo. E aí, quando a gente se trata de região macro, mesmo que ela você estaria comprando ela aqui a 59, por exemplo, olhando pelo cenário macro, você está pagando barato em ADA Cardano, tá? Bom, Solana, a Solana, cara. Solana. A Solana é o seguinte. Tenho interesse em comprar Solana? Tenho. Então por que você realizou? Porque eu não esperava que ela já faria esse movimento de uma vez só, né? Que nem ela fez. Então foi por isso que eu realizei. Isso vai acontecer do jeito que eu trabalho e eu não me importo nem um pouco. Tá? O que importa para mim é eu garantir o meu dinheirinho. Eu acertar, ter o meu lucro, para mim já tá mais do que suficiente. Beleza? Então o que acontece aqui agora em Solana? Vamos lá pelo mensal. Ó, mesma coisa da lacuna que teve lá no passado mensal. Certo? Ó, fundo de liquidez, lacuna para baixo, o mercado veio fechar. Excelente movimentação. E agora, o mercado veio aqui, quebrou a estrutura, fez uma movimentação fortíssima, deixando duas, e mais essa aqui, né? Lacunas, esse aqui foi fechado já. 50% é considerado fechado, tá, pessoal? E aí o mercado está muito próximo a uma região de 50%, o 61,8, e também que é um order block semanal aqui. Então, a Solana, eu até esperava, né? Eu até comentei isso, que eu poderia esperar um movimento dela parecido com isso aqui, ó. Ela fazer isso aqui, para depois fazer isso aqui. Ainda pode acontecer, tá, pessoal? Esse tipo de movimento para ela fechar essas regiões aqui de baixo. Porque ela não tocou o order block, né? Apesar desse cara aqui ser um order block, né? Que é esse carinha aqui, ó. E ela tá segurando exatamente nele, né? O 50% é a linha preta. Eu esperaria até que ela subisse mais um pouco, já que ela veio até aqui. E ela tocasse pelo menos a região dos 50% aqui, para depois iniciar uma correção, tá? Aonde que eu quero comprar Solana? Eu vou visar as duas regiões de Fair Value Gap lá embaixo, sendo a região de 48 e sendo a região de 29,30. Ah, nunca que ela vai voltar lá. Compra, pessoal. Isso aqui é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Você quer controlar o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu não entendo algumas coisas, né? Então isso aqui é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E se ela não voltar? Se ela não voltar, continuo com meus investimentos em outras moedas. Simples assim. Então, resumidamente, eu não compro aqui. Porque se ela voltar 77%, ah, mas depois ela vai subir. Quem garante?
Eu falei, se alguém tiver alguma certeza no mercado, tem que vender casa, vender carro e comprar tudo que acha, não é? Então não tem 100%, pessoal. A gente não sabe o que pode acontecer. É importante calcular o seu risco. Eu preciso calcular, porque antes de eu entrar numa operação, eu tenho que entender quanto que eu posso perder. Quanto que eu posso ganhar? Vale a pena? Então, pô, legal. Porque se... O que a gente tem aqui? A Solana. Vamos supor que eu compro ela onde ela tá aqui. Até o topo histórico, eu tenho uma operação de 1 para 1. Quase um pouco mais de 1 para 1. Né? Vale a pena? Na minha visão, não. Eu entro numa operação pelo menos uns 3 para 1. Por quê? Eu trabalho dessa forma. A mesma coisa em futuros. Quando a gente trabalha em futuros, a assertividade não manda nada no mercado. Eu demorei para entender isso. Eu não precisava acertar todas as operações para ser lucrativo, né? Por quê? O mal é o que é vendido pra gente também, que a gente vai acertar tudo no futuros, né? Que vai ganhar tudo, ou em outro mercado, por aí vai. Na verdade, não vai. Não vai. A única certeza que você tem no mercado é que você vai perder. Mas você tem que entender que quando você acertar uma operação, a sua operação vencedora tem que pagar no mínimo 3 stops seu. Para que ao longo prazo você seja lucrativo. Ou seja, se você tiver lá 50, 60% de taxa de acerto, buscando operações de no mínimo 3 para 1, claro que é muito mais que isso no futuros que a gente busca, né? Mas no mínimo aqui de 3 para 1, lá no final do mês, você tá lucrativo, cara, com 50, 60% de taxa de acerto. Por quê? No meu ver, do que adianta o cara entrar numa operação que o objetivo é 100 pontos e o seu risco é de 1000. O dia que você for estopado, e você pode apostar que o dia que você vai ser, não existe quem não toma stop no mercado, né? Isso estou falando lá do futuros, tá, pessoal? Vai levar sua conta inteira. Então isso aqui basicamente é o gerenciamento de risco. Quando você vai montar uma carteira de investimento, você não define lá, olha, eu vou colocar tantos por cento em Bitcoin, tantos por cento em Ethereum, tantos por cento em tal moeda, então basicamente é isso. Você precisa ter um gerenciamento. Isso aqui é como eu trato o meu gerenciamento. Eu não compro com o mercado andando de jeito nenhum, tá? Então isso que eu penso para Solana. Agora, eu já tenho Solana para o longo prazo, quero ficar rodado nela, levar ela para o longo prazo, excelente. Ela fez aqui também, muito boa movimentação. E se a gente replicar a estrutura dela, que é uma maneira de passar o Fibonacci, nós podemos ver a Solana aí a 388, talvez até $520, tá? Ao longo prazo. Então, se eu consigo pagar baratinho, eu estou falando de quase 2000%. E aí o meu risco é mínimo abaixo dessa região. Por quê? Eu posso, se ela vir aqui, montar uma baita de uma posição nessas regiões compradora dela. E é o que eu falei para vocês, mais cedo ou mais tarde, vão ser fechados isso aqui, pessoal. Vão ser fechados. E não me importa se o mercado subir antes para depois voltar, não me importa. Eu tenho interesse em comprar aqui. É assim que eu trato o meu dinheiro, beleza? Então, basicamente é isso. Mas por longo prazo, é excelente também a Solana, tá? E fiquem espertos, porque pode rolar isso aqui ainda para fazer isso aqui, tá, pessoal? Pode rolar. Então eu ficaria ligado bem nessas regiões aqui de baixo, belezinha? Então, vou só compartilhar a Uni com vocês, né? Deixa eu apagar isso aqui que a gente tinha falado. Bom, a Uni, pessoal, há um tempo tô falando para vocês. A Uni há um tempo tô falando para vocês. Essa moedinha aqui vai dar um belo de um impulso para cima. Então ela, ó, é uma moeda que a gente tá comprada na carteira já faz um tempinho. Eu tenho uma boa quantidade de Uni, tenho boas expectativas. Para mim já tô no lucro, tá tudo bem, tá? Então eu tenho algumas moedas que eu já estou comprado, algumas bastante já, né? E eu não fico preso nas moedas, por exemplo, que nem o Bitcoin. Bitcoin não corrigiu até agora. Pra que eu vou ficar se matando de comprar todo com o meu dinheiro, comprar uma quantia gigantesca no Bitcoin, tomar um risco gigante, podendo comprar outras moedas com uma probabilidade boa e pode me trazer muito mais lucro, entende? Então, não entendo
algumas coisas, mas respeito. Belezinha? O que eu espero para a Uniswap? Melhor cenário na minha visão, tá? Ó, mesma coisa, lacuna, Farvalley Gap, veio fechar. O que que a gente espera aqui? O mercado fez um processo de mitigação e agora ele dê continuidade a essa movimentação. E o melhor cenário é que de alguma forma ela já supere aqui a região de 9.830 e a região de 13, tá? Diferentemente das outras moedas, a Uniswap só tem esse cara aqui, ó, como um Farvalley Gap, ou seja, ela não tem falhas gigantescas para trás. Então ela tem uma possibilidade de fazer esse movimento e dar uma bela movimentação de alta para talvez depois corrigir. Então fiquem de olho em Uniswap, como eu venho falando para vocês, porque ela pode sim dar um belo impulso para cima aí. Ela pode ser uma das moedas que pode se soltar bastante aí, tá? Tô comprado nela, carteira também. Tenho ótimas expectativas para ela para o longo prazo também. Aonde que eu acho que vai ser os enroscos dela no longo prazo, tá? Porque se eu tenho expectativa dela do mercado cair, ela pode enroscar aqui nas primeiras regiões para fazer isso aqui. Olhando para o mensal, nós teremos enrosco só na região do 24 e 26 em topo histórico, tá? Mas, tenho falando dela, fique de olho nela, pra depois não falar que eu não avisei, hein? E Avalanche também, pessoal. Avalanche, tenho falado pra vocês há um dia, até empolguei aquele dia, a galera falou: ah, você ficou empolgado em falando da Vax, esqueceu de falar da Mairo. Vou falar da Mairo aqui. E aí, o que que a gente tem, ó? Avalanche é o seguinte, preste atenção nas lacunas que eu falo pra vocês aqui, que aqui é bem interessante, ó. Lacuna, o mercado veio fechar. Nossa, mas chuma aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Não havia negociação a partir desse momento. Então o mercado veio aqui, quase fechou e subiu. Aí o mercado vem aqui e fecha os 50%. Opa, agora não dá pra me mexer a tela? Aqui, ó. Bem no cantinho. Ah, dá sim. Então, muito próximo a 50%, pode considerar que fechou a ineficiência do mercado. E a partir desse momento, a gente tem uma pernada de impulsão. É isso aqui que a gente quer. Porque o Farvalley Gap também entende-se que foi uma pernada de urgência que levou o mercado para cima. Ou seja, vamos levar com a. Vamos supor aqui que os compradores não quiseram saber o preço que ele estava pagando, saíram comprando. Literalmente uma urgência, tá? Então, nesse cara grandão aqui, ó, também era um Farvalley Gap vendedor, que o mercado está nele ainda, né? Tá trabalhando nele. Pode olhar que o fechamento, ó, na linha preta, está exatamente no 50% desse Farvalley Gap vendedor. E eu deixei marcado aqui que só falta um restinho para fechar ele. Melhor cenário para a Vax aqui na minha visão é que ela já suba. Por quê? Ela pode fazer isso aqui, ó. Pode. Isso aqui vai depender bastante do tipo que vai ser o movimento do Bitcoin, tá, pessoal? Se as moedas vão se soltar ou não, a gente precisa aguardar essa movimentação. Porque quando a gente se trata do gráfico mensal, nós teremos enrosco em Avalanche só lá no 84, 96, 100 dólares. E ela pode sim dar um impulso para lá também, tá? E região de falha ou lacunas, né, que ela tem, só que na região do 16, 17, 18, que é um Farvalley Gap. Para quem não tem, agora, se for olhando pelo cenário macro, ainda você está pagando barato, né? Mas como eu já tenho, e se ela cair, o que eu faço? Só compro mais, e aí eu tenho interesse de aumentar mais a minha mão apenas nesse Farvalley Gap aqui de baixo. Já aí sim buscando o rompimento do topo histórico, as regiões lá do topo histórico. E aonde que eu olho para a Vax a longo prazo? Lá para 300 dólares, tá, pessoal? É isso que eu espero dela pro longo prazo. Belezinha? Deixa eu falar da Mairo aqui. Eu esqueci aquele dia pra gente falar da... Tem duas moedas que vocês solicitaram no panorama passado, eu acho, né? Eu vou dar uma olhada ali, uma confirmada. Ó. Ó. Coisa mais linda. Tem um aluno nosso que o cara pegou essa volta da Mairo. Topíssimo.
Marcar por aqui mesmo. E se vocês lembrarem, quando ela estava subindo aqui, que a gente pegou a compra dessa Milo, que pagou mais de 1000%, né? Foi toda essa movimentação de alta. Lá nesses panoramas aqui, eu falo para vocês que a gente poderia ter duas regiões importantes desse mercado, que era esse Farvalley Gap, que seria um breaker block. Nossa, engasguei aqui. Um breaker block, tá? Então, poderia se pintar uma compra nessa região, né? Deixei isso aqui nos panoramas também. E aí, tem até um aluno nosso aqui que ele pegou essa compra, ela bateu e subiu 100%. Agora já passou de 100%, né? Olha lá. Bateu no 50% e já pagou 181% dentro da entrada, ó. 50, não, pagou menos, eu tava um pouquinho acima. 175% nessa região. Beleza? E agora? Agora, pessoal, isso que ela fez aqui, ó, ela já foi boazinha demais. Por quê? Veio aqui, tocou na região de Farvalley Gap, fechou a sua falha. Isso aqui é importante, ó. Nós não tínhamos uma falha aqui nessa região, ó, uma pequena falha aqui, ó, Farvalley Gap. Então o mercado fechou e aí existia esse Farvalley Gap. O mercado veio corrigir, então ela não tem mais nada para fazer por enquanto aqui. A expectativa é que dê continuidade à sua movimentação de alta e vá trabalhar para romper topo histórico de novo, tá? Então, a expectativa, tá, pessoal? A não ser que ela queira reverter a movimentação. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Uma confirmação pelo gráfico diário. Ela vem aqui, toca na região que a gente tem interesse, chamadas de POI, nossos pontos de interesse comprador, nesse caso. O mercado vem, faz uma confirmação de compra. Lembra a história que eu falo para vocês? A confirmação, a entrada de confirmação, ó, tocou na região de interesse, quebrou uma estrutura nesse ponto. Aonde que eu vou buscar por compras? No último candle do movimento. 50% dele. Com risco abaixo desse cara. Certo? Tá feito sua compra. Numa entrada de confirmação. Ó. E a expectativa, tá? É que ela dê continuidade e vai trabalhar para romper o topo histórico de novo. Até o topo histórico, 366%. Né? E claro que a expectativa é que ela dê continuidade e rompa o topo histórico. Mas sei lá quantos por cento. Tá? Então é isso. Ah, quero comprar ela agora? Aí é com você. Você tem que saber que ela não, na teoria, ela não pode perder a região lá do 0,2285. Aqui tá se tornando um ponto muito forte essa região que ela fez a confirmação aqui, bem interessante, tá? Esse movimento dela. E aí vai de cada um como quer gerir essa posição. Mas a expectativa real do movimento é que ela dê continuidade a essa movimentação e faça um baita de um pivô de alta aqui novamente. Beleza? Do mais é isso, pessoal. Esse foi o panorama de hoje. Espero que eu possa ter sido claro no que eu espero das movimentações aqui para vocês, principalmente na questão do Bitcoin. E, pessoal, eu não tô aqui para ter razão no que eu tô falando, tá? Estou aqui para ganhar dinheiro no mercado. E eu tento aqui trazer aqui para vocês o que eu estou vendo e o que eu realmente vou fazer. Porque não adianta nada eu falar para vocês, olha, tô vendo alta aqui no Bitcoin, mas e daí? Eu quero comprar o Bitcoin? Quero. Mas eu quero comprar nas regiões que eu acho e acredito que o mercado pode ir. Ou seja, a minha intenção é pagar barato. Eu não quero ter o Bitcoin só porque todo mundo tá falando dele. Eu quero ter Bitcoin para mim ganhar dinheiro. Eu tô aqui no mercado para ganhar dinheiro. É isso que eu penso. E aí entra a questão: o Bitcoin não é só dinheiro. Então, aí vai várias opiniões, tá? Mas é isso. Então, para mim, o Bitcoin vai corrigir, vai fechar essas falhas mais cedo ou mais tarde. E é lá que eu quero comprar. E aí vai de cada um como gerir o capital, né? A única coisa que eu posso falar para vocês de garantir, pessoal, ou garantir não, né? Dar um conselho tomem cuidado em qualquer coisa que vocês forem investir.
calculem primeiro o risco de vocês, tá? Pense assim, olha, eu vou entrar aqui, tá? Mas se tudo der errado? Até onde eu posso ir? Ah, mas se der certo, beleza. Entende? Mas também leve ao lado que pode dar errado. Belezinha? O nosso amigo Douglas pediu análise da Pendle. A Pendle, pessoal, eu não posso falar nada ainda. Opa, nem sei se é assim que fala, mas eu acho que é, né? Por quê, Douglas? O que acontece aqui? Eu deixei até marcado uma região pra você, ó. Pelo gráfico mensal. Que é nítido que ela vai voltar aqui na região de 1,9? Vai, tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai. Então ela pode continuar subindo para depois voltar a fazer isso aqui? Pode. Ainda é muito nova, né? A gente tem uma quebra de estrutura nesse ponto aqui, ó, interessante. Só que esse order block aqui, ó, também não foi testado nenhuma vez a partir do rompimento da estrutura. Então, dependendo como for a movimentação, nós temos que ficar esperto aqui na região de 1,9, talvez até na mínima do movimento. Mas para isso, o mercado precisa mostrar que vai cair. Ela não mostrou ainda, tá? Então agora eu não tem como eu garantir para você, olha, ela vai voltar amanhã lá, não, tipo, esse ano, não sei, tá? Não tem como falar datas, né? Mas se ela colocar um fechamento aqui, ó, no diário abaixo de 2,78, já ficaria meio esperto que pode ser um sinal que ela vai engatar um processo de correção, tá? O movimento dela é muito bonito de alta, tá, pessoal? É muito bonito mesmo. Eu até falei isso na área de membros, né? Principalmente depois que ela fez esse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui é um order block, tá vendo? No semanal. Então ela pode sim fazer isso aqui, tocar aqui e continuar subindo. Ela pode. Então eu ficaria esperto nessa região de 2 dólares aqui, talvez com uma entrada de confirmação. Beleza? Porque se ela perder essa região de 1,50, 1,40, ela vai indicar que ela vai lá na extremidade. Pode segurar aqui e subir? Pode, tá? Então eu só ficaria esperto sobre essa região. É uma região bem interessante, talvez, para ela dar continuidade à sua movimentação. Belezinha? E o nosso amigo Wellington pediu a Zeta. A Zeta, ô Wellington, eu também não posso falar nada ainda. Nossa, o que eu apertei aqui, meu Deus? A Zeta eu não posso falar nada, por quê? Tudo que eu falar para você aqui, eu estou ilustrando uma movimentação, tá? Quando a gente vem pelo mensal, nós estamos ainda no primeiro candle mensal. Falta 12 dias para fechar ele. Então não tem como eu falar nada para você ainda, tá? Ó, no semanal já tem uma zona de Farvalley Gap aqui, ó. E mais cedo ou mais tarde, o mercado vai fechar isso aqui também. Porque isso aqui é uma lacuna do mercado. Esses dias eu falei para vocês assim, ó, tomem cuidado com as moedas novas, principalmente as que abrem num candle semanal e continuam subindo. Porque isso aqui é uma armadilha para aprisionar a galera no topo e aí o mercado fazer isso aqui. Podem reparar que quando a moeda abre no semanal desse jeito, ela faz isso aqui, faz uma armadilha para cima e depois ela vem em câmera lenta caindo. Geralmente as moedas novas fazem isso aqui, tá? E aí tem que tomar bastante cuidado. E aí sim, talvez você buscar por compras lá na mínima. Ficar bem posicionado, beleza? Mas por enquanto não tem como eu falar muito dela não. Se caso atualizar e você me lembrar lá no futuro, a gente fala dela de novo, belezinha? Ah, deixa eu falar só da Link aqui, rapidão. Eu até esqueci. Ó, a Chainlink é a mesma coisa, pessoal. Ela tá brigando aqui, ó, pro fechamento semanal. Falta 12 dias para ficar acima da estrutura. Bem parecido com o Bitcoin. Tá vendo, ó? O que que a gente tem da Chainlink? Um Farvalley Gap nesse cara. Só. E temos o Order Block nesse cara aqui, ó. Pelo mensal da Chainlink. Então eu aguardo a Chainlink fechar acima desse 19.551 no mensal, tá? E mesmo que ela suba mais, esse cara aqui, ó, esse martelo aqui se tornaria forte lá na região do 14. Mas para isso, a Chainlink precisa quebrar a estrutura aí em cima. Belezinha? Pelo semanal ela quebrou. Então a gente poderia talvez arriscar uma compra em Chainlink
na região de 14,154 com o risco de 12,060? Sim, tá? Aqui é a história que eu falo para vocês. Você tem um risco bem calculado. Por quê? Se der errado, você sabe, ela perder essa região, ela vai indicar para você que vai no 9. Se ela perder a região, tá? Ou até a extremidade. Então, você já sabe que aqui nessa operação, o seu risco é de 14,82. E aí, nós estaríamos, se ela faz esse movimento agora, vem para cá, o primeiro alvo nosso seria a região do 26, que seria uma operação de quase 6-1, de 85%. E aí, também a região de 34, que já seria uma operação de 144, tá? Isso antes de correção, porque ao longo prazo a gente também entende que a Chainlink, pelo que ela mostrou no gráfico, que ao longo prazo vai romper o topo histórico, né? Ó, o que tinha aqui atrás? Por que a Chainlink veio até aqui? Um Farvalley Gaps. Não existe coincidência no mercado financeiro, beleza? Valeu, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. Não esqueçam de deixar o seu like e participar do nosso grupo gratuito. Fiquem com Deus. Até a próxima.